Esse é um trabalho da matéria de operações unitárias sobre sedimentação. Os participantes desse grupo são Almir Vitor, Leandro Felipe, Luana Fontes, Natasha Silva e Thalia Ferreira. Sedimentação e decantação são coisas diferentes. A sedimentação ocorre através de uma mistura heterogênea entre partículas sólidas ou gotas de líquido através de um fluido, que pode ser um gás ou um líquido, ou de líquidos imissíveis de diferentes densidades. As partículas sólidas serão depositadas no fundo do recipiente por conta da força motriz da gravidade. Não há nenhuma intervenção de outra força externa. Para a decantação, é necessária uma força externa, onde o recipiente será com sólido, o líquido será derramado em outro recipiente, tomando cuidado para que as partículas do fundo não irem junto. Normalmente, a decantação ocorre após a sedimentação. A operação de sedimentação consiste na separação de partículas sólidas ou líquidas que ocorre através da força da gravidade. Essa operação é constantemente utilizada em tratamentos de água e esgoto, como, por exemplo, para eliminar sólidos dos esgotos. Em muitos casos, essa operação é realizada para eliminar as partículas da corrente de um fluido para que o mesmo fique livre de contaminantes, sendo comum classificar esse tipo de sedimentador como clarificador. Há outros casos, como para recuperar produtos, para isso isola-se a fase de espesa de uma extração líquido-líquido. Quanto mais distante as partículas estão uma das outras, mais rápida a sedimentação pode ocorrer, e quanto mais perto estiverem, mais devagar será. Esse processo pode ser observado com o teste da proveta. O início do ensaio, a mistura está homogênea e a concentração das fases das partículas é constante. Em alguns instantes, as partículas aglomeradas maiores começam a sedimentar e formam uma camada de partículas no fundo do objeto, chamada de região de compactação. Os aglomerados menos concentrados sedimentam mais lentamente, originando assim uma região intermediária nomeada região de sedimentação livre. Quando as partículas começam a sedimentar, tem-se o início da região de um líquido clarificado, isenta de partículas sólidas. A sedimentação pode ser explicada através desse experimento, onde temos dois copos, um com água e outro com terra. Ao adicionar-se um pouco de terra junto ao copo de água e misturar-se, até que não tenha mais sólidos visíveis. Após um tempo, você verá que a terra sedimentou-se pela força motriz da gravidade. Há fatores que influenciam o processo de sedimentação. A velocidade da partícula irá depender de seu formato e de seu tamanho. Partículas esféricas com maior diâmetro e densidade terão uma maior velocidade terminal, descerão rapidamente quando comparadas com a de menor tamanho e densidade. A concentração da fase particulada, a natureza morfológica e granulométrica das partículas e as características do sedimentador também podem afetar essa operação unitária. Para aumentar a esfericidade e o diâmetro dessas partículas que compõem a suspensão, a técnica de floculação ou coagulação é realizada, fazendo com que as partículas que a compõem se aglomerem. Esse grau irá depender de dois fatores. A probabilidade de haver choque entre as partículas que vão formar o floco, então é necessário uma agitação para aumentar a energia disponível das partículas em suspensão. A agitação precisa ser branca, isto é, que favoreça o choque. Caso a mesma for intensa, irá desaglomerar os formados. E também a probabilidade depois da colisão das partículas para que elas permaneçam aglomeradas. Os agentes floculantes aumentam a probabilidade dos aglomerados recém-formados, não se desagregam espontaneamente. Os mais comuns são eletrólitos.
Eles neutralizam a dupla camada elétrica existente nas partículas sólidas em suspensão, eliminando a força de repulsão que favorece a dispersão. O poder aglomerante do eletrólito será maior quando há maior valência dos íons. Os coagulantes formam precipitados gelatinosos capazes de arrastar durante a decantação. As partículas finas existentes em suspensão, os hidróxidos de alumínio e ferro, são utilizados para a clarificação da água. Agentes tensoativos e alguns materiais como amido, gelatina e cola decantam e arrastam os finos de difícil decantação. Polieletrólitos, polímeros de cadeia longa com grandes números de pontos ativos nos quais as partículas sólidas se fixam. A escolha do melhor agente floculante deve ser feita experimentalmente, e a concentração utilizada pode variar entre 0,1 e 100 ppm. Essa operação ela será assim: entrará uma água não tratada, depois haverá uma adição de coagulante, em que vai haver uma mistura intensa para que isso torne-se homogêneo. Depois vai haver a floculação numa mistura lenta para que a gente não quebre já essas partículas coaguladas. Irá passar para outro tubo, onde vai haver o sedimentador, uma saída para a lama, que serão esses sedimentos mais grossos, e também um filtro para a saída de água limpa. É utilizado como teste de visualização de escala de bancada, o processo de sedimentação, mas é pouco eficaz porque é simulado como se fosse embatelada e o sedimentador é contínuo. Para essa operação é utilizado provetas de 2 litros, preferencialmente de vidro, para melhor visualização. O ensaio utiliza um cronômetro. A suspensão é transferida para a proveta, que é agitada para a sedimentação. O cronômetro é acionado e de tempo em tempo mede-se a interface clarificada dentro da proveta, sendo medida a partir da base da mesma. O comportamento que ocorre dentro do teste de proveta também pode ser representado pelo comportamento das polpas, denominado paragênese de Fichte. Para densidades baixas, predomina o regime de clarificação. As partículas estão livres para se sedimentar, ocorrendo alguma colisão. Para densidades mais altas de polpa, as partículas ficam mais próximas uma das outras, fazendo com que aumente a tendência de formação de agregados. A formação de uma interface entre a interface contendo agregados e o sobrenadante. Esse regime é conhecido como sedimentação por zona. Aumentando-se mais a densidade da polpa, há uma maior tendência de formação de agregados, que podem formar estruturas rígidas que desenvolvem a resistência à compressão. Este regime é chamado de regime de compressão. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a operar o sedimentador contínuo do Labop. Então, primeiro, vou explicar as partes do equipamento. Veja bem, esse tanque armazena a suspensão de alimentação. Ele possui um agitador mecânico para homogeneizar sua concentração. Então, a suspensão deixa o tanque por essa mangueira, é bombeada até o nosso equipamento, que é o sedimentador contínuo, que é esse daqui. A suspensão entra pelo meio do equipamento, pelo centro,
E então, nas saídas, nós temos a lama, que sai por aqui, que é uma suspensão mais concentrada, e o líquido clarificado vem por esses vertedores e deixa o sedimentador por essa mangueira. Ele também possui o rastelo, que é um dispositivo mecânico que gira com velocidade baixa para otimizar o espessamento da lama. Agora vamos para a prática, então. Primeira coisa que a gente tem que fazer para operar o sedimentador é verificar se as mangueiras estão conectadas corretamente. Então, nós temos a mangueira do tanque de suspensão até a bomba, da bomba até o sedimentador, essa daqui também, e a mangueira de recolhimento da lama e a mangueira de recolhimento do líquido clarificado. O próximo passo é alimentar o tanque de suspensão. Primeiro eu vou mostrar o equipamento funcionando com água. É só destampar o tanque aqui e colocar. Para garantir o bom funcionamento do equipamento, é bom colocar de 6 a 7 litros da suspensão de alimentação. Não esqueça de tampar o tanque antes de operar o equipamento. Depois, você precisa ligar o equipamento na tomada de 127 volts. Isso é muito importante. Então, você liga o transformador aqui embaixo da mesa e a chave geral desse painel. Aqui nós temos, aqui onde está escrito suspensão, tem um botão para ligar o agitador mecânico do tanque. Agora, aqui nesse botão, você liga a bomba. E nesse painel, a gente ainda tem o controle do rastelo. Você pode ligá-lo nesse botão e ainda tem um controle de velocidade. Girando esse botão, a gente diminui a velocidade do rastelo. Agora eu vou aumentar de novo. É importante ter um estrangulador na mangueira que conduz a lama. E no início do funcionamento do equipamento, é importante deixá-lo fechado para poder encher o sedimentador. O nível aqui, vocês podem observar que está subindo. Então, o líquido vai sair por transbordo na calha e vai começar a ser recolhido aqui no overflow. É importante também, no início, deixar o sistema em recirculação. Desse modo, essa mangueira do líquido clarificado e do underflow da lama vão voltar para o tanque de alimentação. Assim, o equipamento vai poder entrar em regime. Agora que já está sendo recolhido o líquido clarificado pelo overflow, nós podemos abrir o estrangulador. Com o equipamento todo funcionando, vou colocar uma suspensão de cal. Depois de acrescentar a suspensão de cal no tanque, vamos observar o processo ocorrendo.
Depois de certo tempo de operação do equipamento, podemos observar a diferença de coloração entre o underflow e o overflow. Agora eu vou coletar uma amostra do líquido clarificado e do concentrado para a gente fazer a análise depois. A Vitória vai me ajudar aqui. Reparem na diferença de turbidez do líquido clarificado, que está bem clarinho, e da lama. Quando for parar o equipamento, é importante pegar um balde para retirar o overflow e o underflow e ir acrescentando água aqui no tanque de suspensão. Você vai colocar um funil aqui e ir colocando água para ir diluindo o sistema e impedir que uma concentração muito grande chegue à bomba, o que poderia danificar o seu funcionamento. E essa diluição também vai permitir a limpeza do equipamento. Inicialmente, precisa calcular o balanço de massa. Recordar que tudo que entra dentro desse sedimentador é igual ao que sai. O balanço de massa será definido pela equação, onde QU é a vazão de saída, Q é a vazão de entrada, CV concentração de entrada, CVU concentração de saída. A partir dessa equação, pode-se definir e o valor vai ser de 5,95 metros cúbicos por hora. Determinar a área, a altura e a vazão de concentrado de um sedimentador capaz de tratar 480 litros por minuto de uma suspensão aquosa de barita, sabendo que se espera obter uma relação de CV sobre CVU de 1:4. Um teste de proveta realizado a mesma concentração e temperatura de alimentação produziu o seguinte resultado. Isso a gente pode visualizar na tabela, onde Z vai ser a altura de líquido clarificado. Para início da realização desse exercício, será necessário transformar a tabela de Z por T em um gráfico, pois em uma tabela não será possível a gente extrair as informações que a gente precisa para a realização do exercício. Quando a gente traça, a gente percebe que vai formar esse ângulo. Nesse meio ângulo, a gente vai traçar a bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz nada mais é do que uma reta que vai dividir esse ângulo pela metade. Quando a gente traça, a gente percebe que vai formar esse ângulo. Nesse meio ângulo, a gente vai traçar a bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz nada mais é do que uma reta que vai dividir esse ângulo pela metade. Aí a gente vai estar encontrando esse Z mínimo a partir da fórmula e a gente vai traçar dos 10 centímetros até ele bater nessa reta azul e depois vai traçar para baixo para a gente estar achando o nosso tempo mínimo também. O nosso TU, a gente vai estar fazendo a partir de uma tangente saindo daquele valor de 10 centímetros encontrados. Então, a gente vai pegar uma tangente que é aquela que tangencia, tá bom, um gráfico. Então, a partir do momento que a gente traça essa linha preta, a gente vê que o primeiro ponto que entra em contato com o gráfico está no valor de 30 minutos. Agora a gente vai pegar os valores encontrados e também os dados em exercícios. Esse 0,48 metros cúbicos eu só transformei, ele eram 480 litros e eu transformei para metros cúbicos. Eu não transformei em minutos porque vai haver um corte, entendeu? Minuto com minuto a gente corta ficando assim, metro ao quadrado, tá bom, gente? Então pode ficar despreocupado. O sedimentador ele é dividido em 4 partes. Essas 4 partes a gente pode chamar de HA, HB, HC e HD. O HA e o HB a gente já foi dado no exercício. Então, a gente vai precisar descobrir o HC e o HD. O HC e o HD a gente pode estar descobrindo através dessa fórmula, em que esses valores a gente achou durante os nossos cálculos. Então, é apenas substituir e achar a equação. Achando o HCD, a gente só vai fazer a soma de todos eles e assim a gente conclui o nosso exercício.
Após a análise do trabalho, verifica-se que é extremamente importante a escolha do decantador para a finalidade desejada. É importante conhecer as variáveis operacionais que irão influenciar no espessamento da mistura.